aqui. Se precisarem de mim, só chamar, tá bom? Aí já estamos gravando na sequência a anatomia dos dentes tecidos, que será conduzido pela professora Franciele. A professora Franciele está com a palavra. Fran, o seu microfone está desligado. Está me escutando? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade às nossas atividades de agora à tarde, né? Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia dos dentes tecidos. Eu coloquei lá para vocês, como objeto de aprendizagem, um infográfico, onde ele fala qual a importância de nós estudarmos essa anatomia dos dentes tecidos. Ele fala também da sinonímia e da importância, né, destes dentes para o crescimento do maxilar, para manter espaço para quando surgir esses dentes permanentes, das diferenças entre esses dentes tecidos e os permanentes, né? Eu coloquei alguns tópicos, né? É como se fosse uma síntese mesmo dessa nossa fala neste momento. E o material disponível para vocês, pode passar, professora Denise? Por favor. Então, como objetivo é a gente conhecer essas diferenças e estudar a particularidade da dentadura decídua. Pode passar. E como referência, eu deixei o livro do professor Guedes Pinto, que é um livro que está disponível para vocês lá na biblioteca virtual. E tem o e-book, que é um livrinho bem interessante. Eu gostei bastante dele, inclusive até a professora Denise que me passou, eu dei uma lida, né, nesse capítulo e eu gostei bastante. Aí resolvi compartilhar com vocês, tá? Então fica essas duas sugestões de referência para estudo. Pode passar. Então, uma das funções da odontologia é restabelecer forma e função, né? Principalmente daqueles elementos dentais que foram perdidos, seja essa perda total ou parcial, né? Então, por isso que é importante nós estudarmos anatomia. Nós vamos ter que devolver essa função, nós vamos estabelecer forma, né, novamente para esse elemento dentário. Então, por isso esse estudo, né, da anatomia, porque ela vai reintegrar a estética, ela vai devolver o sorriso, né, vai devolver a oclusão, né, a questão da mastigação é muito importante. Então, vai devolver tudo isso para o nosso paciente. Então, a gente vai fazer isso através dos materiais restauradores, mas para isso nós necessitamos conhecer essa anatomia, né, saber onde tem um sulco, onde tem uma cúspide, quando for fazer uma endo, quantas raízes tem esse dente, né? Então, tudo isso é importante nós entendermos. Outra questão de colo, né? Para a gente adaptar uma matriz, colocar uma cunha, né? Então, tudo isso é importante. Deixa eu passar. Ficou tudo branco, foi. Então, a principal função, né, da anatomia desse estudo é restabelecer a função, né, dos dentes descidos, seja fazer uma reconstrução parcial ou uma reconstrução total. E aí vocês veem aí a nossa imagem, né, a professora Denise está indicando, ó, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né, nós temos aí a reconstrução aí, né, ali está somente com a perca da coroa e depois com a reconstrução. Pode passar? Mais um caso para vocês observarem. Aí, nesse caso, foi necessário fazer o tratamento endodôntico, né? Provavelmente não, foi uma pulpectomia, né? Provavelmente colocou-se um pino e aí fez-se a coroa.
Pode passar. Então, o objetivo é conhecer essas características, né, desses elementos. E vocês vão ver lá, principalmente lá no material da pré-aula, para vocês darem uma lida e refletirem sobre essas diferenças anatômicas, né? A gente precisa diferenciar. Primeiro, a gente deve conhecer, né, esses elementos da coroa dentária. Saber que existe cúspide, sulco, o que é fossa, fosseta, as cristas, os tubérculos, né? Para a gente definir como que vai ser essa construção dessa anatomia. E também nós vamos executar o restabelecimento dessas estruturas que foram perdidas. Então, às vezes eu tenho que construir um proximal, então eu preciso saber se tem um tubérculo ali, né? Ou se tem uma cúspide, né? Então, para mim construir esse dente novamente, essas partes que foram perdidas, eu preciso conhecer bem essa anatomia. Então, dentro deste estudo, né, a composição dos dentes tecidos, nós temos 20 dentes. A coloração, ela varia do branco, azulado ou leitoso, por isso que é o nome vulgar, né, popular, que todo mundo chama, dente de leite, né, justamente devido a essa coloração. E às vezes eu pego muito no consultório, recebo muitas mães que chegam preocupadas, falam, nossa, tá nascendo, o dente de leite dele era tão branquinho, agora os permanentes são todos amarelos. Na verdade não tá amarelo, tá branco. Mas, devido quando tá na mesma arcada, né, nós temos a dentadura mista, então tem dente decido e permanente, ao comparar, né, realmente o dente de leite, o dente decido, ele é muito mais branco do que o dente permanente. Então, por isso dessa diferença de coloração. Não quer dizer que o dente permanente ele é amarelo, né? Mas a coloração do dente decido, ele tem essa variação de cor do branco azulado ou leitoso. Com relação à dureza, essa dureza é inferior à dos permanentes, pelo fato dos dentes decidos eles terem uma menor mineralização, né, serem menos mineralizados. As dimensões, elas são absolutamente menor do que os permanentes, então, em todos os sentidos, ele é menor, né? E as raízes, se eu for comparar com a dos permanentes, elas vão ser maiores quando eu vou fazer essa comparação com as coroas, tá? Se eu for comparar, aí é maior do que a coroa, tá? Pode passar. E aí vamos para a numeração, né? Aqui é a nossa numeração de 2 dígitos, né? Então nós temos, vocês já sabem essa numeração? Leci, Pedro, sim? Sim, sabemos. O professor Diogo ensinou a gente no primeiro O período. dente 54 corresponde a qual dente? Primeiro molar. Primeiro molar o quê? Tecido. Do lado direito ou esquerdo? Direito. O dente 71, deixa eu ver quem. O incisivo. Fala, Paloma. O dente 71. O incisivo central inferior descido? Descido, direito ou esquerdo? Esquerdo. E ele vai ser sucessor de qual dente permanente? 31. Quem falou? Quem deu cola? Eu. Certinho. O 31, né? Então é importante nós conhecermos essa numeração, a gente saber qual dente sucessor permanente que virá. Lembrando que na dentição descida nós não temos os pré-molares, né? Somente na dentição permanente, tá? E não existe dente 56, não existe dente 76, tá bom? Depois dos 55, nós já temos, como a professora Cristiana falou, o nosso primeiro molar permanente. Então, virá o 16, ok?
virá o 26, o 36 e o 46. Vocês têm dúvida nessa numeração? Não, eu só estou vendo o Pedro e a Paloma. Vou por eles, eles falaram que não. Se alguém tiver, pode abrir o microfone, podem conversar comigo. Pode passar, professora Denise, por favor. Então, aqui é uma imagem, essa é uma imagem que eu gosto bastante, porque ela mostra essa relação do dente descido com o dente permanente, né? Para vocês observarem essa proximidade, né? Onde termina a raiz do dente descido, nós já temos lá, ele está quase que em íntimo contato com a coroa do dente permanente, né? Isso é muito importante a gente visualizar isso e entender, principalmente quando vocês forem estudar os traumas, né? A questão, mas teve uma pancada num dente descido, por que que o meu permanente nasceu com uma hipoplasia, uma opacidade do esmalte, né? Então, é devido a essa proximidade aí. Pode passar? Aqui na radiografia, para vocês observarem, né? Também, para a gente já consegue visualizar o dente descido e o dente permanente, né? Aqui também a íntima relação do dente descido com o dente permanente. Aí nós vemos a raiz do dente descido abraçando, né? O dente permanente, ele é encaixado entre as raízes, né? Então elas são mais divergentes para abraçar, proteger esse dente permanente aí, que vai ser o sucessor. Pode passar? Então, vamos lá, os dentes descidos inferiores. Vamos lá falar comigo quais são? Vamos, todo mundo abre aí o seu microfone. Na sala de aula todo mundo participa, vamos. Eu quero participação, quero escutar vozes. Tá muito caladinho, só eu falando. Vamos, todo mundo tá com o microfone fechado. Gente, abre esses microfones. Vamos lá. Dona Mita, que dente é esse? Ó, Segundo molar inferior do lado esquerdo. Qual o número, Sunamita? Acho Qual? que quem falou não foi a Sunamita, não, foi? Foi a Gabriele. A Gabriele. Gabriele, qual número é esse? 75. 75. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário aqui. É bem interessante sempre vocês fazerem a identificação numérica, porque às vezes, se vocês falarem assim, segundo molar inferior, está errado. Por quê? Porque tem que falar se é descido ou permanente, se é do lado direito ou lado esquerdo. Então, quando vocês fazem a identificação numérica, tá? Fica bem mais didático e vocês não vão errar, tá bom? Eu gosto que vocês façam as duas identificações. Por quê? Porque muitas vezes, em alguma questão de prova, ou mesmo numa troca lá de radiografia, às vezes está montado errado, vocês se perdem, principalmente no que é direito e o que é esquerdo, né? Então, tem que lembrar que vocês estão vendo o paciente de frente, né? Para vocês não inverterem os lados, tá? Mas essa questão da numeração, essa identificação numérica, ela é bem interessante, porque a gente consegue, se você falar que é um dente 65, eu sei que ele é um dente descido, ele não é um dente permanente, diferente de um 11, que eu vou saber que ele é um dente permanente, né? Pode passar? E aqui nós temos todos os dentes descidos superiores. Denise, clique em um aí. Só coloca a setinha em algum aí. Melina, qual é esse? É o 54. Exatamente. Qual corresponde a qual dente? Você Primeiro fala. molar direito descido. Superior. Superior. É. Muito bem. Pode passar.
Pode passar? Por favor. Vai clicando aí, Denise, que eles têm um monte de... Então, nas diferenças, né, nós observamos que os tecidos, eles possuem as coroas mais baixas e mais largas. Quando a gente vai comparar com o dente permanente, vocês têm aí na imagem, né? Então, aí vocês têm esse dente que está com a raiz é o permanente, o que já tem a raiz, já teve uma risólise aí, né? É um dente tecido. Então, se a gente comparar essas coroas, vocês vão observar que o dente tecido coroa é mais baixa e é mais larga. Né? A bossa cervical de esmalte do tecido, ele é mais proeminente que nos permanentes. Observem aí na imagem, ó, nós temos o dente aí de ladinho para vocês observarem essa bossa, né? Então, ela é mais volumosa, ela é mais proeminente em comparação com o permanente. Tá? Então, as coroas dos dentes tecidos são mais delgadas no terço cervical do que nos permanentes. Ó, lá na imagem na comparação. A face vestibular inigual dos tecidos, ela é mais inclinada acima da curvatura cervical. Então, torna essa superfície oclusal, ela é mais estreita. Quando observada de cima, ela é mais estreita do que a do dente permanente. A coloração nós já falamos, então ela é mais clara que a dos permanentes. E no dente tecido nós temos nos molares a presença do tuberco de Zuckerkandl. Tá? Ele fica no ângulo triedro vestíbulo mésio-cervical. Tá? Então todos os molares tecidos possuem esse tuberco. Alguns mais proeminentes, outros mais discretos. De forma mais discreta. Mas todos possuem o tuberco de Zuckerkandl. Aí, para a gente ver essa questão, aquela vista que eu falei para vocês, né, da superfície oclusal, quando a gente observa de cima, é mais estreita a do dente tecido em comparação com a do dente permanente. Certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a câmara pulpar, né? Então, nós devemos entender e conhecer bem a característica dessa raiz, né, dessa câmara pulpar, para a gente ter um diagnóstico bem apurado, esse diagnóstico radiográfico, antes de realizar o tratamento. Porque a câmara pulpar do dente tecido, ela sofre uma diminuição com o tempo, né, das forças mastigatórias e com desgaste oclusal, porém, ela é muito ampla. Então, vejam aí na imagem, né? Então, na imagem A, nós temos um dente tecido e na imagem B, um dente permanente. Olha a amplitude dessa câmara pulpar. Olha o tanto, em comparação, olha só o esmalte, o que eu tenho de dentina e de esmalte, né? Se a gente observar a distância dessa câmara pulpar na dentina e do esmalte aqui no dente permanente, agora que a gente está apontando o tecido. Olha só a proximidade com a câmara pulpar. Então, é muito mais fácil na hora de eu remover, às vezes, uma cárie que está envolvendo esmalte e dentina e ter uma exposição pulpar no dente tecido do que num dente permanente, né? Então, muitas vezes lá na clínica, acontecem esses acidentes, né? Vocês estão muito acostumados em trabalhar com dentes permanentes, que tem uma camada de esmalte de dentina maior, a polpa ela não é tão volumosa, então vocês trabalham com uma certa segurança. E quando chega lá na clínica de odontopediatria, opa, rapidinho chegou na polpa. Ai, professor, expus a polpa. Nossa, mas essa cárie estava distante da polpa, não tinha proximidade. Mas aí é devido a essa câmara pulpar mais volumosa, né? Então, ter bastante cuidado na hora de fazer as remoções de tecido cariado, tá? Não entre com tudo de uma vez com essa broca. Então, vamos devagar para não acontecer esse tipo de acidente. E sempre lembrar da questão dessa câmara pulpar que é bastante ampla, tá? E outro cuidado também que a gente deve observar é com relação ao além do corno, né? O assoalho da câmara pulpar. Então, olha só a distância do assoalho da câmara pulpar
do dente decíduo para o dente permanente, né? Então, essa distância ela é muito pequena. Então, ao você tentar fazer um acesso odontológico, por exemplo, se você não conhecer bem a anatomia dessa raiz, você pode trepanar esse dente. Obviamente, cair para uma exodontia, né? Então, observar. Então, ter bastante cuidado, né, com relação a esses acessos por conta desse assoalho da câmara pulpar, que ele é bem mais estreito em comparação com o dente permanente. Dúvidas? Próximo. Pode ir passando. Então, aqui para a gente finalizar, como eu falei para vocês, na dentição decídua nós não temos os pré-molares, mas nós devemos lembrar que o primeiro molar superior descido, ele vai ser sucessor ao dente primeiro pré-molar superior, tá? Ele vai esfoliar e vai vir aí o pré-molar superior. E lembrar que há semelhanças, né? Então, muitas vezes vocês veem lá na cavidade bucal da criança o primeiro molar superior descido e pensa que é um pré-molar, tá? Então, é bem parecido anatomicamente. A mesma coisa com o primeiro molar inferior descido, que vai dar origem, quando ele esfoliar, vai surgir aí o primeiro pré-molar inferior. E ele também possui uma semelhança nessa característica anatômica. Tá? Então, observar a idade da criança, né? E observar bem a característica, essa questão da coroa ser mais estreita, né? Da presença dos tubérculos. Então, observar bem a anatomia para saber diferenciar, tá bom? Para não acontecer erros lá quando vocês forem para a clínica. Dúvidas? Não? Não, tá tranquilo, professor. Eu acho que é isso. Acho que esse é o último slide, Denise. Nós temos, acho que a retomada aí dos objetivos, né? Essa aula eu quis ser mais breve, para a gente não ficar aquela aula maçante, eu falando, é a característica do incisivo central superior. Então, a coroa, ela é bastante achatada no sentido, o vestíbulo lingual, tem um rebordo acentuado junto ao colo. Estes detalhes vocês vão ler lá no e-book e no material que foi disponibilizado para vocês, tá? Aqui o objetivo era realmente a gente estabelecer o que é realmente importante dessa diferença dos decíduos para os permanentes. Mas vocês têm lá a leitura para complementar, tá bom? A nossa aula. Professora, Oi. aquela atividade que está lá, como que é para fazer ela? É para fazer como uma visão geral ou a senhora tem especificado cada dente? Como que é? Forma geral, é uma forma bem simples, tá? Como a gente fez aqui na aula. Como eu fui falando aqui para vocês na aula, tá bom? Uma forma bem geral, mais simples. E a professora Oi. Eu lembro que quando a gente foi fazer o levantamento epidemiológico no PIPS, a gente encontrou algumas crianças que tinham dentição mista. E mesmo tendo essas diferenças assim no tamanho, na anatomia, a gente ainda tinha muita dificuldade de diferenciar qual que era decíduo e qual que era permanente. Então, acho que ainda vai levar um tempo para a gente conseguir separar um do outro. É verdade. Às vezes parece muito mesmo, né? E é com o tempo mesmo, tá? Então, assim, você tem que ter o estudo, tem que ter a parte teórica para a gente saber das diferenças, né? Mas o olho clínico, né? Quanto mais você vai vendo, mais a gente vai ficando seletivo. Na hora que a gente olha, a gente já sabe, né? Então, com o tempo mesmo, a observar lá o paciente, vocês vão ficar craques aí. E essa confusão, né, Fran, é tanto na dentição, tanto ao exame clínico quanto no exame radiográfico. Tem essa dificuldade mesmo. Mas aí, quanto mais a gente olha, quanto mais a gente examina e vê as radiografias, a gente vai acostumando, viu? Quer falar? Olha só, quando eu comecei a fazer odontopediatria, né, na graduação,
eu não entendia como era que aquele misturava dente descido com... Como é que aquele dentão, hoje eu falei do primeiro molar permanente, né? Menino de 6 anos de idade tinha aquele dentão lá atrás, né? Eu falo, eu era muito bobinha, porque eu não sabia que o primeiro molar permanente nascia sem nenhum descido cair. Então, são coisas que às vezes a gente acha que é besteira, mas perguntem, né? Lembra que a gente tem 20 descidos e 32 permanentes, então, de onde que vem aquela diferença desses 12, né? Eles vêm de uma lâmina separada que forma atrás. Então, lembrar também de número de dente, não é? Os descidos vão até os 5 só, então, que a gente vê todo semestre, né? Coloca dente 66, né? 56, né? 76, então, assim, tomar cuidado com esses pontos aí que ajuda bastante. Tá legal? Outra coisa, quando a gente for olhar as características da dentição descido e mista, nós vamos voltar, tá? Nesse tópico que a professora Fran falou e vai ficando mais claro para vocês, tá? A gente vai estar mostrando algumas imagens que vai facilitar bastante. Mesmo assim, vocês pegam a literatura que ela recomendou, para vocês também já começar a familiarizar anatomicamente com as diferenças, certo? Só quero falar aqui uma coisa também. A respeito das questões do questionário, sempre assim, na aula posterior da semana que vem, aí a nossa retomada de conteúdo vai ser a resposta das questões do questionário. Aí a professora Franciele e a professora Cristiana vão falar assim brevemente com vocês antes da introdução do novo conteúdo. Combinado assim? Então, não deixem de Combinado. tá, gente? E fazer essas questões. É importante o procedimento aí do conhecimento de vocês. Tá? Então é isso, professora Denise. Passo a palavra. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer tecer algum comentário? Eu vou interromper o compartilhamento da tela, aí alguém tira uma fotinha para gente. E aí eu vou encerrar a reunião e vamos nos despedir, desejando para todo mundo um ótimo final de semana, que descansem bastante e que tenham aproveitado o nosso conteúdo. Alguém mais quer falar? Quem vai tirar a foto? Só deixa... Quem pode tirar? Franciele? Eu tiro, então. Eu tiro. Todo mundo abrir a câmera. O Ayrton não apareceu, né, gente? Cadê? Gente, eu gostaria de pedir uma coisa. Se vocês tiverem alguma sugestão para as nossas aulas, né? Quiserem, sei lá, sugerir algo para que a gente possa melhorar, vocês fiquem à vontade. Se não quiser falar, abrir o microfone e falar, podem colocar aí no chat. Nós estamos super abertas a receber o que vocês tiverem aí para nós, tá? A gente está procurando fazer o melhor para que vocês realmente sintam próximo de nós durante as nossas aulas, para que vocês aprendam realmente o conteúdo. Então, se vocês tiverem sugestões, estamos abertos. Alguém quer fazer alguma avaliação, consideração, gente? Queria fazer só mais uma pergunta, assim, se a gente vai discutir mais à frente, acho que não é dentro bem do tema da aula de hoje, mas sobre as medicações, porque eu lembro que tem algumas medicações que não podem ser prescritas no período de erupção dental. Aí eu queria relembrar. Tem uma aula só de medicação, tá? Tem só uma aula. Mas, Ana, é muito mais, não no período da erupção, no período de formação dos dentes, tá? Porque talvez a medicação pode interferir na formação, né? Mas vocês vão ter uma aula aí, provavelmente com a professora Regina. No oitavo período, viu? É na odontologia pediátrica 2.
Ah, sim, certo. Obrigada. Vão ter uma super aula com a professora Regina. Vamos para a foto? A foto. Eu já tinha feito 2 fotos, mas vou fazer de novo. Então, pronto. Espera aí. Faz de novo. Só um minutinho. Eu já fiz foto, mas vou fazer de novo. Só 1 minuto. Vocês me esperam aqui que eu sou lenta. Ai, minha câmera tá travada. Vou arrumar meu. Pronto! Então, ó. Tchauzinho, gente. Tchau, gente. Com Bom Deus. fim de semana. Tchau, Obrigada, pessoal. professora. Bom final de semana. Obrigado, professoras. Então, até a próxima sexta. E aí, até quarta-feira, a atividade pré-aula já estará postada. Tá bom? Beijo. Ok, obrigada. Semana. Tchau, gente.